Que bom pela oportunidade que temos mais uma vez de compartilhar a palavra. Eu queria que você abrisse nesse texto à frente, Atos 2,47. Queria compartilhar alguns princípios e falar hoje exatamente sobre a Igreja de Deus, né? Queria compartilhar a mensagem dirigida à igreja. Você sabe que vários livros já foram escritos a respeito de métodos ou princípios de uma igreja que seja ativa ou atuante. Princípios de uma igreja que seja eficaz no cumprimento da sua missão. Vários livros bons, inclusive, mas nenhum livro é tão bom quanto esse, o livro de Atos, escrito por Lucas. Nenhum livro é tão bom quanto esse livro. Vários princípios a gente pode identificar e extrair do livro de Atos. O que me chama a atenção nesse livro de Atos, especificamente no versículo 47 de Atos 2, é que me parece que aqui Lucas, o autor, ele está fazendo um resumo de tudo aquilo que o livro de Atos representa. Está fazendo um resumo sobre o foco da igreja em Atos. Alguns a chamam de igreja primitiva, outros preferem a chamar de igreja iniciante. Eu quero usar esse termo iniciante por causa do peso etimológico da palavra primitiva, né? Alguns confundem achando que por ser primitiva, os seus métodos são arcaicos. Mas não é porque vou chamar de igreja iniciante que ela é principiante no que faz. Mas, para aliviar um pouco o peso do termo, quero usar essa expressão, igreja iniciante. Atos 2,47, quem já tem a Bíblia aberta, por favor, se tiver alguém perto de você sem a Bíblia, empresta para ele ou para ela, para que a gente possa ler junto. Eu não estou me ouvindo bem, se puder colocar o retorno aqui, eu não sei se está saindo só aí ou não, não sei se eu estou surdo. O versículo diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja entendeu que se ela quer ser viva e triunfante, ela precisava crescer em pelo menos duas direções. Primeiro, um crescimento vertical, louvando a Deus. Algo de profundo precisa haver na igreja se ela quer fazer a diferença na cidade onde está inserida. Algo profundo no relacionamento com Deus a igreja tem de fazer se ela quer ser relevante para a sociedade ou para as famílias em que está inserida, louvando a Deus. Em segundo lugar, a igreja que quer ser perseverante e ativa, é que ela tem que crescer não só no sentido vertical, mas também no sentido horizontal, caindo na graça do povo. A igreja que Deus estabeleceu, que o Senhor Jesus estabeleceu, não é uma igreja de eremitas, pessoas que apenas se santificam, mas também é uma igreja composta de pessoas que são sal e luz, que estão inseridas no meio da sociedade. Ou seja, eu quero então entender como é que essa igreja entendeu e como é que ela aprofundou o seu relacionamento vertical, louvando a Deus, e quais são os princípios que são notórios no livro de Atos, que ela também cresceu no seu relacionamento horizontal, caindo na graça de todo o povo. Quais são esses princípios? Como é que nós podemos aplicar esses princípios como igreja e como indivíduos que nós somos, porque somos, cada um de nós, a igreja de Deus? E que mudanças nós teríamos em nossa vida ou nesta igreja se decidirmos aplicar os princípios aqui do livro de Atos? Feche seus olhos e vamos orar. Amado Deus, nós queremos agradecer, porque sobre todas as coisas foi o Senhor quem estabeleceu a tua igreja. E é para nós um grande privilégio fazer parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Porque tivemos um encontro com Jesus, entregamos a vida para Jesus, nós nos rendemos ao senhorio do Senhor Jesus, entendemos que Ele é o nosso único Senhor e Salvador, e o Senhor, pela tua graça, nos inseriu no teu corpo. Esse é um grande privilégio. Mas, Pai, temos também uma grande responsabilidade em ser igreja. Porque se há uma instituição que o Senhor deixou na terra
para que de fato o teu reino se estabeleça, não só nas cidades, não só no mundo, mas em cada família, em cada pessoa. Esta instituição não é apenas uma organização, mas também um organismo chamado igreja. E nós temos essa responsabilidade. Por isso, Pai, queremos nos render às verdades da Tua palavra. Nós queremos pedir que o Teu Espírito ministre a nós, poderosamente, quais são os princípios que o Senhor colocou naquela igreja iniciante, na igreja em Atos. E que o Senhor também quer que nós vivamos como Tua igreja, porque o Senhor é o nosso dono. Nos dirige, Pai. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, dá-nos oportunidade de exercitar estes princípios. E mude, transforme. O Senhor tem a caneta para mudar a nossa agenda. Nós não vamos resistir à ação do Teu Espírito. Não vamos resistir à Tua voz. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, eu quero ser bem direto, bem objetivo na explanação desse texto, porque ele é muito rico. Nós poderíamos pecar se deixássemos de falar desses princípios, mas eu vou usar o tempo que temos e certamente Deus vai fazer a obra. Mas se há algo que eu quero, primeiramente, junto com os irmãos, olhar sobre esses princípios da igreja, espero que a sua Bíblia esteja aberta, porque vamos trabalhar muito no livro de Atos. Olhe o versículo 1 do capítulo seguinte, Atos 3, versículo 1. Logo após o grande evento do Pentecoste, nós vemos que Lucas registra um dos seus grandes líderes, aqui no caso Pedro e João, subindo juntos ao templo para a hora da oração. A hora nona, talvez não sei qual a sua tradução que você está usando, mas provavelmente 3 horas da tarde. Lá estavam os líderes da igreja indo ao templo para fazer algo exclusivo, porque entendiam que nesse processo de crescimento vertical, algo é imprescindível para a igreja. A igreja não pode abrir mão disso, do que? Orar. Se há algo que a igreja em Atos preservava, e se há algo que a igreja em Atos perseverava, era a oração. Os próprios líderes, Pedro e João, que eram chamados por Paulo de colunas na igreja, lá no livro de Gálatas, eles não só pregavam sobre oração, mas viviam a oração. Toda a liderança da igreja em Atos, a partir do capítulo 1, você vai ver quando colocaram Matias no lugar de Judas, que havia se enforcado, foi feita em uma base de oração. Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado, a promessa de Deus é derramada, a igreja é instituída em Atos 2, aconteceu porque os irmãos estavam reunidos já há 10 dias na casa de João Marcos, fazendo o quê? Orando. A oração era imprescindível na vida desta igreja. Lucas vai registrar, não temos tempo para falar, mas diversos eventos em que o povo estava reunido para orar. Atos 6, tiveram um problema na igreja, chamaram os apóstolos, temos que resolver essa situação. Os apóstolos disseram: olha, elege entre vocês líderes aí com certas qualidades, dentre elas cheios do Espírito Santo, enquanto nós, disseram eles, apóstolos, vamos nos dedicar à oração e à palavra. Paulo não ousava, nem a igreja de Jerusalém, nem a igreja de Antioquia, fazer nenhum trabalho missionário sem antes orar. Atos 13, versículos de 1 a 3, quando a igreja decidiu fazer missões, estavam orando e jejuando com diversos líderes, e ali o Espírito Santo disse para separar Paulo e Barnabé para a atividade missionária que tinham. A igreja de Filipos nasceu debaixo de oração. Quando Paulo foi fazer missões, a primeira coisa que ele fez ao chegar em Filipos, diz o texto, é procurar um lugar à praia onde pudesse orar. E ali Paulo orou e a igreja de Filipos foi estabelecida. Atos 12, lá estava Pedro e Tiago, obrigado querido, Deus abençoe. Pedro e Tiago presos por mando de Herodes.
Um já havia sido morto por mando de Herodes, e a igreja sabia que era muito difícil lutar contra a decisão do imperador, do líder até ali, Herodes. O que a igreja fez? Atos 12, orou. Atos 12 é um texto, versículo 12, vai dizer que a igreja orava incessantemente por aqueles que estavam presos, até que Pedro fora solto. Paulo e Silas, Atos 16, estavam presos. E o que faziam perto da meia-noite? Oravam e cantavam a Deus. E aqui em Atos 3, versículo 1, que nós mencionamos, Pedro e João, líderes da igreja, vão até o templo, não para fazer uma reunião, não para discursarem, não para olharem sobre os fundamentos da igreja, mas foram para orar, porque tinham horário, tinham lugar para orar, tinham um propósito para orar. E você sabe do capítulo 3, o segundo grande milagre ocorrido no livro de Atos. Um coxo de nascença é curado. Irmãos, uma igreja que quer ser viva e triunfante no lugar onde ela está inserida, ela não pode abrir mão da oração. Se há algo aos olhos de Deus que torna esta igreja triunfante, não é a estrutura do seu templo, não é a modernidade que ela usa, não é a eficácia dos seus pregadores, não é o curso teológico, o aprofundamento teológico que os seus líderes têm. O que chama a atenção de Deus e atrai a atenção de Deus, e Deus opera no meio da igreja, é quando a igreja persevera nas orações. Porque, amados, Lucas ele não se cansa de registrar sobre isso. Aliás, este autor Lucas é o que mais enfatiza a vida de oração daquele que fundou a igreja Jesus. É Lucas. Porque Lucas entende ao fazer sua pesquisa que a igreja só avança de joelhos. É muito bom o ministério de louvor, é muito bom o ministério das crianças, é muito bom o ministério dos jovens, é muito bom o ministério da palavra, mas nada substitui o poder da oração. Porque quando a igreja trabalha, a igreja trabalha. Quando a igreja ora, é Deus quem trabalha. E aí não há impossíveis para Deus. E eu me lembro muito bem, lá na nossa igreja, várias igrejas, você deve ter vários testemunhos do que Deus já operou através da oração, quando o seu povo decide orar. Nós orávamos por um jovem que chegou, estava muito sadio, de repente chegou com uma máscara nos seus lábios, e aí disse: pastor, eu estou precisando de oração. O que está acontecendo? Você estava bem? Pois é, foi identificado uma grave doença nos meus pulmões, e nessa época do século já 20, nós fui identificado com tuberculose. Eu não fumo, eu não bebo, mas pastor, estou com tuberculose. E o doutor já me deu algumas semanas de vida. Então eu vim aqui porque estou pedindo oração. É impossível para nós, mas não é impossível para Deus. A igreja decidiu orar. A igreja comprou a luta daquele rapaz jovem, 20 anos. Nós oramos com ele, nós batalhamos pela vida dele, nós oramos. A igreja só se reunia nos finais de semana, como é comum, mas a necessidade era emergente. Então decidimos nos levantar para orar todos os dias. E todos os dias clamando a Deus, orando a Deus. E aí, para a glória de Deus, na semana seguinte, esse rapaz foi fazer um novo exame. E para a glória de Deus, sem o médico entender como, ele estava plenamente curado. Porque Deus opera através da oração. Eu estou evitando, mas eu preciso mencionar aqui algo que o Weber passou esses dias, Weber. Posso? Alguns dias atrás o Weber estava aqui. Não sabia qual era a sua enfermidade, mas tinha uma certa noção de qual enfermidade seria, provavelmente um distúrbio na tireoide. O Weber chegou aqui, triste, acabou o culto, olha, eu preciso de oração, porque eu estou passando por isso. Então parte da igreja se reuniu em algum lugar aqui, e fomos orar pela vida do Weber, e oramos e clamamos pela vida do Weber. Deus, o Senhor está vendo o que o Weber está passando, e clamamos e oramos ali. O Weber não tinha nem como ter consulta médica, oramos por isso, oramos para que Deus agisse, abrisse as portas para que os médicos pudessem ter acesso ao Weber rápido, senão ele teria que ir para outro lugar para cuidar da sua saúde. E aí nós oramos, para a glória de Deus, na semana seguinte a porta foi aberta, ele conseguiu uma consulta,
E aí, fazendo essa consulta, fez exame. Na hora que saiu o resultado do exame, olha, você tinha, de fato, muito claro aqui, você teve um problema sério na tireoide, mas de alguma forma você foi curado. Porque Deus opera através da oração. Irmãos, tem coisas que são impossíveis para nós, mas nada é impossível ao que crê no poder de Deus. A questão não está em nós, pela forma com que oramos. Porque não interessa se você vem de uma igreja presbiteriana, batista, assembleiana, reformada, avivada, renovada ou não. Igreja não sobrevive sem oração. E não importa se você gosta de orar alto, como eu estou falando alto, ou se você gosta de fazer oração silenciosa. O que importa é que você tem de orar. Não é pecado orar com voz alta e veemente, como não é pecado orar em voz silenciosa. É pecado deixar de orar. Isso é pecado. Ore, abra o seu coração, compartilhe com Deus do que você necessita. Talvez hoje aqui você tem uma necessidade e está lutando por algo grave, algo grande, difícil para ti. Mas o nosso Deus é maior que a sua luta. E a igreja vai orar por você, e Deus vai fazer obra na sua vida em nome de Jesus. A igreja que quer ser triunfante, a igreja que quer realmente fazer a diferença, a igreja que quer ser viva, ela precisa se dedicar à vida de oração. Eu me admiro com as palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando falou sobre o relacionamento igreja e oração. Ele disse assim: a igreja tem que ter luz na sua mente, mas tem que ter fogo no coração. A igreja tem que entender a necessidade de conhecimento bíblico, mas a igreja também tem que estar inserida na base da unção. Poder de Deus, continua Hernandes Dias Lopes, poder de Deus não se aprende no banco de igreja, poder de Deus não se aprende nas universidades teológicas, poder de Deus se recebe através da oração. Igreja que quer ser relevante, continua Hernandes Dias Lopes, tem que viver a vida de oração. Sem oração, não tem poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Foi isso que a igreja de Atos entendeu, porque ela não apenas perseverava na oração, mas eles entenderam algo. Não dá para a gente ser igreja, igreja de Jesus. Não dá para a gente ser igreja se a gente não depender do Espírito Santo. Porque é interessante o livro de Atos, tenho certeza na sua Bíblia deve estar assim, abra no primeiro capítulo de Atos. O livro é chamado de Atos dos Apóstolos, porque a ideia é que ele quer enfatizar aqui, o título, a ação dos seus principais líderes, mas é consenso geral dos comentaristas desse livro, de que o melhor nome a ser dado a este livro seria Atos do Espírito Santo, porque ele é o principal personagem. Não é Paulo, não é Pedro, não é Barnabé, não é Judas, não é Silas, não é Tiago no Concílio de Jerusalém, é o Espírito de Deus, é o principal personagem que Lucas quer deixar claro. Foi ele, Espírito Santo, que inaugurou a igreja, Atos 2, foi ele, Espírito Santo, Atos 1, que levantou o substituto de Judas Iscariotes, foi ele aqui, no capítulo 4, olha lá na sua Bíblia, versículo 31, que encheu e deu ousadia para aqueles irmãos pregarem o Evangelho. Foi ele, Espírito Santo, no dia do Pentecoste, que deu a capacidade para aqueles 120 discípulos reunidos ali, falarem em outras línguas para a evangelização. Foi ele, Espírito Santo, que levantou diversos líderes na igreja, Atos 6. Foi ele, Espírito Santo, que deu poder a um homem iletrado, um pescador que não falava direito, pregar uma mensagem poderosa, e naquele dia 3.000 almas se convertem. Foi ele, Espírito Santo, quem os converteu. Foi o Espírito Santo também, lá no livro lá na igreja de Éfeso, Atos 20 e 28, segundo Paulo, que estabeleceu os líderes da igreja, presbíteros, bispos e pastores. Os líderes da igreja devem ser estabelecidos pelo Espírito de Deus. Paulo deixa isso claro, Lucas deixa isso claro nesse livro. Foi ele, Espírito Santo, Atos 13, que separou Paulo e Barnabé para as viagens missionárias. Foi ele, Espírito Santo, que deu dom a Ágabo, o profeta, para que pudesse trazer a Paulo revelações e profecias daquilo que lhe aguardaria quando ele fosse em algumas viagens missionárias. Foi ele, Espírito Santo, quem capacitou Filipe
para pregar o evangelho, sendo trasladado por Deus até o deserto e falar com o etíope. Foi ele, Espírito Santo, quem deu às filhas de Filipe, Atos 20, o dom de profecia, porque ele tinha 4 filhas donzelas, como diz o texto, o diácono Filipe, 4 filhas donzelas que eram profetisas. Essas e tantas outras evidências nos mostram que é o Espírito de Deus o principal personagem na sua igreja. Não tem outro. É o Espírito de Deus quem dirige a sua própria igreja. Porque Lucas registra, por exemplo, em Atos 10, versículo 38, como Deus, diz o versículo, como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todas as partes, fazendo bem e livrando os oprimidos do diabo. Atos 10, 38. Se o próprio cabeça da igreja, se o próprio Senhor Jesus, que era Deus, foi revestido pelo Espírito Santo para fazer a sua obra, porque nós, como seu corpo, como a igreja, queremos viver destituídos do poder, do ministério, da unção e dos dons do Espírito Santo. É impossível. Igreja não sobrevive sem a ação do Espírito de Deus. Eu não sobrevivo, o irmão não sobrevive sem a ação do Espírito de Deus. Impossível. Como é que aquela igreja, uma igreja onde tinham homens capacitados, homens que viveram com Jesus, Pedro, Tiago, Paulo, Barnabé, mentes brilhantes, gente inteligente, gente sábia, gente preparada, aquela igreja decidiu não viver aquém ou à margem, alienada ao poder do Espírito Santo, porque nós, cristãos brasileiros em Calgary, que temos um pastor Ávila, um pastor Cisterna, um pastor Ribeiro, vamos querer viver sem a ação do Espírito Santo? É impossível. Se essa igreja quer ser viva, atuante e triunfante, essa igreja tem que viver debaixo do poder, da direção, da unção, do ministério e dos dons do Espírito Santo. Irmão, foi Deus quem lhe deu esses dons. Essa igreja, nesta igreja, você tem espaço e oportunidade para colocar os seus dons à disposição de Deus e à disposição dos irmãos. Como diz Paulo no livro de Coríntios, se você tem a capacidade de compartilhar um ensino, compartilhe, ensina. Se alguém tem salmo, compartilhe o salmo. Se alguém tem doutrina, compartilhe a doutrina. Se alguém tem uma música, uma canção, uma oração, uma revelação, compartilha, desde que seja, como diz Paulo no livro de Coríntios, capítulo 14, versículo 34, que seja com ordem e decência debaixo da direção do Espírito Santo. Essa igreja é interessante. Essa igreja é uma igreja diferente, nós temos várias heranças doutrinárias, nós somos vindos de diversas heranças. E eu sei que tem gente aqui que gosta, quando o pastor está pregando, de dar um glória a Deus. E o outro já, amém, Jesus. Somos diferentes, temos heranças doutrinárias diferentes, mas querido, se você sente, Deus, eu estou com vontade agora de dar um aleluia, eu posso falar aleluia? Fala, a igreja é do Senhor Jesus. Fala, glória a Deus, a igreja, não quer falar nada, fique quieto, entende? Mas coloque os seus dons à disposição de Deus. Essa igreja não é uma igreja batista, essa igreja não é uma igreja pentecostal, essa igreja não é uma igreja presbiteriana, essa igreja é do Senhor Jesus, cristãos brasileiros em Calgary. Ah, pastor, eu estou... Amém, quer bater palma, bate palma, é para Deus. Nós temos nessa igreja diversos pequenos grupos, diversos. Pastor, eu gosto de estar orando daquele jeito de gritar, o irmão sabe? Isso aí, irmão. Então eu quero... Onde é que tem um grupo desse? Nós temos um grupo desse. Um grupo que grita. Um grupo que se arrebenta, se joga no chão. E aí você vai atrás desse grupo lá, cadê o João? João está aqui, João? Não, está ali. E grita, e chora, e esperneia, irmão, é de Deus. Pastor, eu gosto de uma igreja mais pacata, mais, entendeu? Cabeça. Tem algum pequeno grupo assim que pensa, raciocina, tal.
olha com calma e ora também, mas olha lá, tem. Cadê o André Serpa aqui? O Daniel, pensa, descobre, é algo tremendo, você aprende muito. Pastor, eu queria ir para um pequeno grupo dos salvos, vai lá no meu grupo. E aí nós vamos estar juntos. Seja como for, precisamos depender do Espírito Santo. Ele vai dirigir sua igreja. Ele vai edificar. Porque algo interessante do Espírito Santo, como ele é sábio e poderoso, ele nunca vai contra a sua própria palavra. E se há outro pilar que a igreja tinha, e ela crescia no seu relacionamento vertical, era que eles se dedicavam à palavra. Porque o texto diz em Atos 2, por favor, coloque sua Bíblia lá. Nós lemos o 47, mas o versículo 42, o texto diz que esta igreja, ela não perseverava nos livros da doutrina batista. Essa igreja em Atos não perseverava nos livros da igreja presbiteriana, ou da igreja assembleiana, ou nos livros de Ágata Triste. Esta igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. E se você for observar, cada vez que um desses apóstolos abria sua boca e pregava, Atos 2, Atos 3, Atos 4, Atos 7, a pregação de Estevão, e tantos outros textos, todas as suas mensagens eram embasadas nas Escrituras. A gente abre mão de tudo aqui nesta igreja. A gente pode adotar métodos diferentes aqui em Calgary. A gente pode aprender com grandes irmãos que estão na América do Norte, lá nos Estados Unidos, outros tantos irmãos lá no Brasil, princípios para tornar esta igreja atuante. É verdade, abrimos mão, mudamos, aprendemos, mas não abrimos mão da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. Quando Jesus, tendo um diálogo com os seus discípulos, perguntou-lhes: que dizem os homens que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus replicou: tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta afirmação, sobre esta declaração que você acabou de fazer, que na verdade é um eco do que os profetas já diziam, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Para Jesus, a igreja está edificada na palavra. A igreja tem que caminhar aqui. Me admira como Lucas ele relata, Atos 17, versículo 11, a maneira com que os bereanos lidavam com a palavra. Podia pregar Paulo, podia pregar Barnabé, podia pregar aquele grande visionário, teólogo e reformador apiaiense Cisterna White. Não interessa o pregador, eles iam lá e isso é de Deus, está escrito aqui, irmão. Isso aí não é de Deus não, não quero para mim não. Opa, isso que o irmão está falando está na palavra. A palavra era a base. Quando eles elegeram o substituto de Judas, foi feito na interpretação de alguns textos do Antigo Testamento. E elegeram ali alguém que substituísse Judas no apostolado. Tudo com base na palavra. Não é aqueles versículos não, 1000 chegará, 1000 passarás e 2000 não chegarás. Já viu esse versículo? Faça a tua parte. Esse aí. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Esses versículos aí. Aonde? Eu lembro uma vez, isso foi verdade. O irmão foi pregar um texto de Marcos 10. E aí, sobre aquele evento em que Jesus está sentado com os discípulos e as crianças estão chegando, né? E aí, Jesus então fala para os apóstolos, os discípulos, deixarem que elas cheguem. E o versículo diz assim, é Marcos 10, 14. Deixai vir a mim os meninos, os pequeninos, e não os impeçais. O pregador leu esse texto. Está aqui, irmãos. Deixai vir a mim os pequeninos, mas não os impeçais. Os pequeninos são de Deus. Os pequeninos são do reino de Deus. Eles vão para o céu. Mas os impeçais não. Os impeçais estão bebendo. Os impeçais estão se prostituindo. Está na palavra, mas como é que os apóstolos interpretam esse texto?
Porque a Bíblia interpreta a si mesma. Por isso o texto diz, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Porque, amados, foi uma bênção, né? A reforma protestante, que a Bíblia chegou até nós. Claro, cada um de nós podemos ter uma interpretação subjetiva dos textos, mas melhor é que a gente deixe interpretar as Escrituras à luz das próprias Escrituras. Porque senão eu vou fazer uma igreja de um jeito, o pastor Gustavo de outro jeito, o pastor Jaime de outro jeito, você vai fazer de outro jeito, porque cada um de nós interpreta do jeito que quer. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Como eles entendiam, como eles agiam, nós vamos fazer também. A igreja em Atos, ela entendeu que precisava crescer nesse relacionamento vertical. Temos vários outros princípios, mas esses por hora são o suficiente. Mas o texto diz, Atos 2,47, que eles não só cresciam no seu relacionamento vertical, louvando a Deus, mas também no relacionamento horizontal, caindo na graça do povo. De que forma? Bem, em primeiro lugar, devemos entender que eles tinham profundidade na comunhão. Abra sua Bíblia, por favor, eu sei que ela está aberta. Atos 4, versículos 32 até 35. O texto vai dizer que era um coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. 35. E repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Temos vários versículos que tratam da comunhão, da profundidade da comunhão no livro de Atos, mas estes aqui são poderosos. Porque o texto diz que, logo no versículo 32, que era o coração e a alma da multidão dos que criam. Não era um grupinho não, era multidão. Como é que pode uma multidão ter um coração e uma alma? Alguém já disse, está aí o princípio do comunismo. Parece que a igreja em Atos era uma igreja já comunista. Não. Uma coisa é comunhão, outra coisa é comunismo. No comunismo, se diz assim, isso que é teu, eu quero para mim. Isso é comunismo. Na comunhão não. O que é meu, eu dou para você. É diferente. A comunhão do comunismo. E é interessante quando Lucas usa esses termos, um coração e alma da multidão dos que criam, ele não está dizendo aqui que eram pessoas que pensavam tudo igualzinho, que tinha tudo uniforme quando ia para a igreja, né? Que usavam todos o cabelo penteado para um lado, torciam todos para o melhor time do Brasil, São Paulo. Não é isso. Quando fala que eles tinham um coração e uma alma, a ideia, quero iniciar aqui, continuando o versículo. Primeiro, o versículo diz da multidão dos que criam. A unidade era em torno da fé que possuíam. A fé em quem? Na pessoa do Senhor Jesus. Esta é a unidade que deve ser base para a nossa comunhão. Todos nós cremos na pessoa de Jesus, cremos que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas, cremos que Ele pode mudar casamentos, cremos que Ele pode mudar conceito de vida, cremos que Ele nos dá saúde, cremos que Ele abre porta e fecha porta, cremos que esse Jesus que morreu, ressuscitou, um dia vai voltar e vai nos levar com Deus para sempre. É a nossa fé, comunhão, unidade dos que criam, mas não somente isso. O texto vai dizer que essa expressão, um coração e alma, é que eles tinham o mesmo propósito. Porque além de crer nesse único Jesus, que é Senhor e Salvador, eles tinham um propósito, socorrer quem quer que fosse na igreja, na comunhão, quem sabe na vila, que estivesse passando por necessidade. Nisso, não se discutia. Olha, nós temos que comprar um novo microfone sem fio, mas tem um irmão Joaquim na igreja que está passando por necessidade. O que a gente faz? Mas nem se discute. Joaquim em primeiro lugar. Primeiro pessoas, depois coisas.
Igreja não é templo, igreja não é estante, microfone, igreja são pessoas. Prioridade, gente, era um coração, o coração daquela multidão. Mas não somente essa questão, eles não só tinham essa visão de que como ajudar, mas também eles compartilhavam tudo o que tinha. Quando a gente lê esse texto, a gente pensa assim, nossa, eu acho que eles chegaram num dia, deu um clique, foi todo mundo vender tudo, e aí chegar na igreja e começar a jogar dinheiro nos pés dos apóstolos. Não é bem isso. A interpretação bem do grego, quando você vai estudar o tempo verbal, nesses verbos aqui do grego, a ideia é a seguinte, que havendo necessidade, eles não tinham nenhuma dificuldade de vender o que tivesse para ajudar, colocar aos pés dos apóstolos, e esses apóstolos então administravam segundo a necessidade que o povo tinha. Eles entenderam o que é essa comunhão, sharear, compartilhar. Lembro de um casal de velhinhos que foi comer no McDonald's. E aí, quando o velhinho foi lá, ele fez o pedido, ele queria um combo, né? Lá um sanduíche, um Big Mac, uma porção de fritas média e um copo de refrigerante. Então a pessoa vendeu, deu para ele, ele foi lá, sentou com a sua esposa, já velhinha também, colocou tudo em cima da mesa, e aí ele pegou o copo, pegou um outro copo vazio, e a Coca-Cola que ele tinha foi e colocou na metade, um para ele e outro para sua esposa. Aí ele pegou a porção de batatas fritas, colocou de um lado assim e dividiu para ele e para sua esposa. E o pessoal estava olhando aqui, falou, que bonito. E aí quando chegou na hora do lanche, que ele ia cortar, o funcionário não aguentou. Eu falei, não, peraí. Não, deixa que eu compro outro para o senhor. Não precisa dividir, eu vou comprar para o senhor, do meu bolso, pode deixar que eu vou comprar, vou te dar. Eu disse, não, meu filho, não faça isso. Mas por que não? Olha, nós estamos casados há 50 anos. E eu sempre fiz isso. Tudo que a gente tem é dividido entre nós. Tudo. Eu divido tudo. Eu acho que é esta a razão, porque a gente conseguiu ficar casado 50 anos. O funcionário ficou assim, uau. Tudo bem, mas então por que a senhora ainda não comeu a sua parte do lanche? Ela disse assim, minha filha, eu estou esperando a dentadura. Ah, que horror! Na nossa unidade, a gente tem que dividir tudo que temos. Irmãos, é possível sermos de diversas igrejas diferentes e termos a mesma unidade, a mesma comunhão presente aqui no livro de Atos. Eu queria que você assistisse esse vídeo rapidinho, de 1 minuto e 14, mas eu não tem som ainda não. Eu vou voltar aqui porque o som está preparado aí? Acho que não, está sem som. Está preparado? Pode soltar? Ok? Can I? Se eu posso, é em inglês. Can I? Why the hell not? There's so much to live for. Yeah? Like what? Are you religious or an atheist? Religious. Me too. Are you Christian or Buddhist? Christian. Me too. Are you Catholic or Protestant? Protestant. Me too. Are you Episcopalian or Baptist? I'm Baptist. Hallelujah, me too. Are you Baptist Church of God or Baptist Church of the Lord? Baptist Church of God. Me too. Are you Original Baptist Church of God or you Reformed Baptist Church of God? Reformed Baptist Church of God. Me too. Are you Reformed Baptist Church of God Reformation of 1879 or Reformed Baptist Church of God Reformation of 1915? Reformed Baptist Church of God Reformation 1915. Die, you heretic scum! Não importa se você é batista, assembleiano, pentecostal, no essencial, unidade, no não essencial, liberdade, mas em ambas as coisas, tanto no essencial como no não essencial, temos que ter o amor entre nós.
Então, eu gosto disso, se você puder, falar para quem está do seu lado, eu te amo com o amor de Jesus. Fala para ele ou para ela aí. É Jesus. Segundo lugar, nesse relacionamento horizontal, a igreja em Atos, ela tinha o foco na evangelização. Jesus subindo ao céu, Atos 1:8, que é o versículo principal de Atos, diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo que há de vir, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Na mente de Jesus, na mente dos apóstolos, na mente da igreja de Atos, o ministério do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo tem uma finalidade: ser testemunha de Cristo. É bom falar em línguas, é bom, ganhe almas com isso. É bom ter revelação, é bom, ganhe almas com isso. É bom ensinar a palavra, é bom. Seja testemunha de Jesus. O objetivo principal da presença do Espírito Santo de Deus no meio da sua igreja é capacitá-la no exercício do seu ministério da pregação da palavra e do testemunho da pessoa de Jesus. Como disse Oswald Smith, a suprema tarefa da igreja é a evangelização do mundo. Porque das três que conhecemos, a adoração, a comunhão e a evangelização, a única que se restringe apenas à terra, evangelização. A igreja de Atos entendeu isso. Então, o irmão que era capacitado com o poder de Deus, ele usava esses dons, usava essa capacidade que Deus lhe dava para evangelizar, para falar de Cristo, para compartilhar aquilo que ele recebeu da parte de Cristo. Pastor, mas eu não sei onde, e não sei como, e não sei para quem. Começando onde? Entenda, o primeiro campo missionário é o seu próprio coração. Tenha convicção de que você já entregou sua vida para Jesus. E você reconhece Ele como seu Senhor e Salvador pessoal. Segundo lugar, o onde? O seu segundo campo missionário, sua família. Ganhe o seu marido, ganhe a sua esposa, ganhe os seus filhos, ganhe os seus pais. Ore pelos da sua família que estão no Brasil e em outra parte do mundo. Esse é o seu segundo campo missionário, campo evangelístico, sua família. Terceiro lugar, onde você estiver. No trem, no ônibus, na igreja, na sua casa, na escola, na universidade, ali é o lugar onde você deve fazer missões. Mas como? Para quem? Mas e como vou fazer evangelizar? Porque eu não sei. Interessante aqui, Atos 8. Abra sua Bíblia lá, por favor. Vou ler só 2 versículos aqui. Atos 8, versículo 4 e 5. Quando Filipe vai para Samaria, olha só o que diz o texto. Os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando o quê? Evangelizar, testemunhar de Cristo é pregar a palavra. Fala da história de Noé, fala da história de Moisés, fala da história de Cristo, prega a palavra. Versículo 5, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Testemunhar é falar do que Cristo fez na sua vida. Pastor, mas eu não sei nem quem foi a mulher de Caim, eu não sei o nome dela. Como é que eu vou evangelizar? Não interessa, irmão. Fala do que Cristo fez na tua vida. Eu era feio, agora estou bonito. Não sei. Alguma coisa Ele fez na sua vida. Fala isso. Jesus me transformou, Ele me deu esperança, Ele mudou meu conceito de vida, Ele tirou do meu coração o medo que eu tinha da morte. Fala de Jesus. E olha o que vai acontecer. Atos 8, no mesmo texto de Atos 8, versículo 8 agora. E havia o quê? Grande alegria na cidade de Calgary. Porque os irmãos entenderam que para quem encontrasse, onde estivesse, tinha que pregar Jesus. Irmãos, a beleza do Evangelho não é encher a igreja de gente. A beleza do Evangelho é levar a alegria da salvação a cada casa aqui em Calgary. Entende? A nossa responsabilidade aqui, meu amigo visitante,
Não é ficar reunindo aqui para trocar figurinha, falar coisas bonitas da Bíblia, não. É permitir com que Deus possa entrar na sua casa e estabelecer a paz e a alegria que só Jesus pode dar. Essa é a nossa função aqui. É por isso que a gente vem na igreja, para orar, se encher de Deus, se encher do poder do Espírito Santo e sair na segunda-feira falando de Jesus. Para quem não tem esperança, encontrar esperança no nome de Jesus. Foco na evangelização. E por fim, a igreja entendia também que o discipulado é algo sério. Porque eles tinham comunhão, eles se amavam, eles se cuidavam. Eles também tinham o foco de evangelizar quem estava lá fora. Mas e quando esse povo entregava a vida para Jesus, o que a gente vai fazer com eles? Discipulado. Vamos ensinar, porque foi isso que Jesus disse em Mateus 28. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus deu a ordem para que fizesse, ou se nós gerássemos discípulos. E olha como Lucas registra isso aqui. Atos 6, veja aí comigo, Atos 6, versículo 7. Olha, o texto vai dizer assim: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos protestantes. Não tem isso aí, irmão. O número dos crentes, não tem isso aí, irmão. Está escrito aí o número dos discípulos. 9:26, dê uma olhada lá. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos. Ainda mesmo no capítulo 9, versículo 36, havia em Jope uma certa discípula chamada Dorcas ou Tabita. Lucas entende como aquele povo gostava de ser chamado de discípulo, aprendiz, imitador, seguidor de Cristo. Não é uma placa aqui, entende? Porque é bom ser batista, mas melhor é ser discípulo de Jesus. É bom ser pentecostal, mas o melhor é ser imitador de Jesus. É bom ser presbiteriano, mas o melhor é ser seguidor de Cristo. O melhor, Lucas entende, é chamar esse povo de discípulos. E aí, Atos 11, o versículo clássico, você por favor abra sobre lá, versículo 26, diz assim que sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. E aí você acha que ele vai parar de chamar o povo de discípulo, vai chamar de cristão. Não. Atos 13, 52, só para tirar você aí dessa sua dúvida, Atos 13, 52, e os discípulos estavam cheios da alegria do Espírito Santo. Daí para frente Lucas continua chamando discípulo, 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 discípulo. Porque para Lucas, discipulado é coisa séria. No discipulado a gente estuda a Bíblia juntos. No discipulado, um com homem, mulher com mulher, a gente começa a tirar dúvida junto, a gente ora um pela necessidade do outro, a gente vai junto fazer visita, a gente vem junto e vamos jogar bola junto. A gente junto começa a entender o que é essa questão de discipulado. E é interessante que no discipulado a gente consegue encontrar e transformar um assassino, um matador, um perseguidor da igreja, num grande apóstolo. Você não sabe quem é a pessoa que você está discipulando. Deus vê o potencial que ela tem. Deus vê o que está dentro dela. E Deus quer transformar isso que está dentro dela e colocar o dinamis, o poder de Deus ali dentro, e transformar essa pessoa numa pessoa que você ainda não conhece. Então invista no discipulado dessa pessoa. Já falei aqui, eu contei um testemunho, foi um testemunho, mas eu tenho que contar de novo. Quando chegamos na cidade onde nós viemos, eu e minha família, a Miriam era muito, olha, acredita nisso, a Miriam era muito mais bonita do que ela é hoje. Muito mais, sempre foi. E aí ela chegava da escola, tinha uns carinha lá que ficavam, espirituosuda. E ela chegava em casa, nunca me falou nada, mas uns 3 dias ela me falou. Olha, tem uns rapazinhos lá que ficam todo dia lá, quando eu chego da escola ali, e fica mexendo comigo. Peraí que eles vão ver, que pastor também sabe brigar capoeira.
Aí no outro dia a Miriam ia chegar lá, eu fui lá no ponto de ônibus, né? Onde ela ia descer. Aí cheguei lá, a Miriam estava descendo, eu só estava de olho. Era um pretinho branquinho. Aí estava lá de olho lá e a Miriam desceu, né? Aí, na hora que eles iam chamar, eu falei, Deus, agora eu vou entrar de sola. Aí Deus falou assim, não. Tu é discípulo, rapaz. Eu falei, puxa, Deus, me dá direção. Aí a Miriam chegou, eles iam mexer com ela, eu já cheguei, abracei ela, né? Beijei, eles ficaram assim, olhando, porque eu sou muito forte, ficaram assustados. E aí, eu falei assim, ô rapaz, tudo bem? Tudo bem, qual que é o seu nome? Meu nome é tal, eu vou falar, meu nome é Saulinho, meu nome é Stênio, prazer, tá? Olha, nós somos aqui da igreja tal, eu quero te convidar para ir lá na igreja domingo, rapaz, você é jovem, você é forte, você é bonito, vamos lá com a gente na igreja. Mas quem que é o pastor de lá? Sou eu. Ele, não, vamos lá. Esse rapaz foi, mulherengo que só. Deu trabalho demais, quase eu tive que telefonar para o Bispo Macedo me ajudar. Difícil. E lá esse rapaz entregou a vida para Jesus, mas ficava olhando as filhas dos irmãos da igreja. Que trabalho esse garoto deu, que trabalho. Mas ali orando, discipulando, investindo, você não sabe com o que você está lidando. Parece apenas um bebê na fé, mas e amanhã, quando ele for cheio de Deus, só Deus sabe como ele será. E aí investindo, orando com ele, ele foi crescendo, entendendo. Hoje ele é um pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil. Porque alguém decidiu investir. Deus investiu em você. Mesmo sabendo quem você é, sabendo que você não é lá flor que se cheire não. Deus sabia como você era lá atrás, mas Deus usou uma pessoa para falar de Cristo para você. E se você teve o privilégio, essa pessoa investiu em você, te discipulou, como alguns já me discipularam, como alguns aqui estão sendo discipulados, outros ainda não, mas é tempo. E Deus te amou, e Deus transformou nessa pessoa que você é hoje, porque Ele sabe do potencial que você tem. Do teu lado, tem gente aqui que você ainda não conhece o potencial dele, o potencial dela. Você ainda não conhece o potencial daquele seu colega lá do trabalho. Ore por ele, evangelize. Compartilha com ele o poder de Cristo. E assim que ele entregar a vida para Jesus, estude a palavra com ele. E creia que Deus vai levantar um grande líder nesse seu discípulo que você está fazendo para Jesus. A igreja entendia isso. Irmão, chegando à conclusão, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, a igreja entendeu que se ela queria ser igreja, ela deveria ser triunfante e viva. Tinha que crescer nessas duas direções, vertical e horizontal. Tinha que ser nessa ordem. Primeiro em relação com Deus. Se aprofundar na oração. Se aprofundar na palavra. Depender do Espírito Santo. Mas não podia ficar só aí. Ela tinha que crescer no sentido horizontal também. Tem que ter comunhão com os irmãos. Eu tenho que falar de Cristo. E assim que eu puder, eu preciso fazer discípulos, ou mesmo ser discipulado. Ela entendia que essas duas hastes representavam a proposta que Cristo fez naquela cruz do Calvário. Crescer no relacionamento com Deus e crescer no alcance das pessoas. A igreja entendeu isso. E essa igreja, como diz o versículo de Atos 2, a sua Bíblia aberta lá ainda, por favor. Atos 2, versículo 46. Diz que esta igreja usava todas as oportunidades, no templo e nas casas. Quando você vir à igreja, você tem a oportunidade de exercitar esses princípios, mas não só na igreja, também nas casas, nos pequenos grupos, tem a oportunidade de colocar esses princípios da igreja triunfante, vívidos, e a igreja vai fazer a diferença. Porque, amados, como foi na experiência de Pedro e João em Atos 3, versículo 1, que foram para a reunião de oração daquela igreja. Quem sabe nossa igreja também deva ter a reunião de oração, João. Foram à reunião de oração e encontraram um mendigo à porta do templo, preso na enfermidade, preso na desesperança. Quanta gente que não consegue nem chegar aqui na porta do nosso templo, estão presos em enfermidades, presos na doença, presos na desesperança,
presos na pornografia, possessos por demônios. E a esperança deles é que essa igreja se levante. A esperança deles é que essa igreja ore, que essa igreja seja cheia do Espírito de Deus, que essa igreja pregue a palavra por onde for. E aí vai se completar o que diz Lucas 2,47, a cada dia Deus vai acrescentar à igreja aqueles que devem ser salvos. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar novamente aquela canção, É Teu Povo. E depois eu quero lhe fazer um desafio. Diz para ele isso. Declare o seu louvor a Deus. Aleluia. Dentre todas as coisas tu és verdadeiro. Declare que ele é santo. Aleluia. Pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser. Aleluia. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és. Aleluia. Nós vamos terminar o culto de uma forma diferente. Eu queria pedir que você desse a mão para quem está do seu lado. Se puder fechar o corredor aí, dá a sua mãe para ele. Vamos dar as mães. As mães mesmo. Entrega a sua mão para ele. Nós vamos dar as mãos representando a unidade da igreja. Estamos decididos a fazer algo em comum aqui, porque é na unidade onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Amém. Então eu quero fazer uma oração junto com vocês. Eu vou fazer uma oração, quero que você repita essa oração, mas repita em voz alta. Eu vou orar e quero que você ore também. Nós vamos declarar algumas verdades para Deus aqui, nessa cidade, nesta igreja. Feche os seus olhos, ore comigo e diga assim: Senhor Deus, nós decidimos viver os princípios que o Senhor tem para a tua igreja. Nós vamos perseverar na oração. Nós vamos depender do Espírito Santo. Nós vamos nos aprofundar na tua palavra. Vamos viver a comunhão. Vamos pregar o Evangelho. E vamos viver o discipulado. Porque nós cremos que esta cidade de Calgary, cada uma de suas famílias, cada jovem, cada criança, cada adolescente, cada adulto, poderá ter um dia a oportunidade
de conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. E haverá grande alegria nesta cidade, por causa da pessoa e do poder e da obra e do amor presentes na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós também oramos, pedindo que o Senhor abençoe o meu irmão da direita, o meu irmão da esquerda, para que ele seja cheio de poder do teu Espírito e viva um compromisso com Jesus, de glorificar o seu nome, de exaltar o seu nome, porque só o nome dele tem poder para salvar, em nome de Jesus. Pai amado, eu quero te agradecer pela tua obra aqui neste lugar. Eu quero pedir, meu Pai, que essa palavra que o Senhor compartilhou conosco hoje seja verdade em nossas vidas. Ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor, porque Jesus, o teu nome é poderoso, e sabemos que se vivermos o compromisso contigo, o teu nome que é poderoso vai realizar a obra. Seremos apenas instrumentos, mas o autor e consumador da fé será o Senhor Jesus. Opera em nosso meio, opera através de nós aqui. Se houver algum enfermo, cure hoje, Jesus. Se houver alguém que ainda está em dúvida a respeito da fé, hoje sai daqui na certeza de que Jesus é Senhor. Pai, haja compromisso no meio do teu povo pela comunhão uns com os outros, e o seu nome seja exaltado, o Senhor seja glorificado para sempre. Nesta semana nos dê oportunidade de ganhar vidas para Jesus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Abraça o teu irmão do lado, em nome de Jesus. Que Deus te dê uma semana de vitória. É o teu povo, tu és santo, pois és santo.